Bom dia, meus queridos. Quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus mais uma vez no livro do profeta Ageu. Hoje, pela graça de Deus, estaremos concluindo este livro, Ageu, capítulo 2, versículo de número 23. Ageu, capítulo 2, do 20 ao 23, que nos diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos mais uma vez, nesse dia especial, o dia do Senhor. E podermos, Senhor, abrir a Tua palavra, ler esta profecia maravilhosa, escrita pelo profeta Ageu. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que foi o Teu Espírito que inspirou esta palavra. E queremos nesta hora, Senhor, rogar a Ti que o Teu Espírito possa, de fato, nos iluminar, que o Senhor nos conduza no aprendizado das verdades que estaremos estudando nesta manhã. Abençoa, Senhor, o Teu povo, que o Senhor possa ser conosco, trazendo ao nosso coração quebrantamento, desejo por compreender mais a Tua vontade, desejo por estarmos mais afinados com a Tua palavra, guardá-la em nossos corações, para assim não pecarmos contra o Senhor. Ó Deus, eu te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, é impressionante como em época de eleição, alguns políticos eles fazem promessas que eles mesmos sabem que não vão cumprir. São promessas feitas apenas com um único propósito, de ganhar votos. Promessas feitas para agradar grupos específicos da sociedade. E muitas vezes estamos cientes de que a maioria dessas promessas, elas não serão cumpridas. Boa parte delas, de fato, sequer tem a intenção de serem cumpridas. No fundo, muitas vezes nós ficamos impressionados com aquelas promessas que dizem respeito a nós mesmos, aos nossos interesses. E se a gente é mais consciente, até pensamos na sociedade de um modo geral. Mas quando não, só estamos pensando no nosso próprio bem, no bem da nossa família, no bem da nossa categoria. O problema, queridos, você sabe, prometer é fácil, difícil é cumprir. E às vezes nós sabemos, não é só uma questão de vontade política, é uma questão que envolve outras questões também, envolve outras coisas também. Mas o que dizer do Senhor? O que dizer do nosso Deus? Será que o Senhor, Ele é alguém que faz promessas sem a intenção de cumpri-las? Ou até Ele tem a intenção de cumpri-las, mas Ele não é capaz de cumpri-las? Nós vamos ver isso hoje neste texto de Ageu. Vamos recapitular brevemente, queridos, o que nós temos visto aqui no livro do profeta Ageu. Vimos que Deus levantou Ageu para exortar o seu povo e
chamá-lo novamente a ter o Senhor como sua prioridade. Ageu se levanta, Ageu profetiza ao povo, Ageu fala a respeito da reconstrução do templo, porque o povo estava postergando aquela tarefa que indicava, de fato, a prioridade de Deus na vida deles, mas eles estavam postergando, eles estavam dizendo, não, ainda não é o tempo, nós não temos recursos suficientes, e com isso eles estavam demonstrando que Deus ficava em segundo plano na vida deles. O povo então foi exortado, obedeceu à exortação, começou a reconstruir, e com um pouco tempo depois, eles começaram, ou alguns deles começaram a desanimar, e quando surgiu esse desânimo, veio então o segundo discurso, a segunda profecia de Ageu, que Deus traz por meio do seu profeta um encorajamento com a promessa de um futuro glorioso. Deus promete ao povo de Israel que estaria com eles naquela reconstrução. Deus promete, inclusive, que a glória daquele segundo templo seria maior do que a do primeiro templo. Nós entendemos isso à luz de toda a revelação, à luz de Cristo. E na terceira profecia, Deus então exorta o seu povo a viver uma vida de santificação, mostrando que ele não queria do seu povo uma adoração vazia, mas que o seu povo deveria de fato purificar os seus caminhos, viver uma vida de santidade. Por fim, queridos, nós veremos que o profeta Ageu, ele vai trazer agora uma palavra de consolo, uma palavra de esperança para o povo de Israel. Com base nisso, nós vamos hoje meditar sobre o seguinte tema: as promessas do Senhor não falham. As promessas do Senhor não falham. Nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro deles: Deus prometeu que vai abalar o mundo e os reinos entrarão em colapso. Deus prometeu que vai abalar o mundo e os reinos entrarão em colapso. Veja, a última profecia de Ageu, ela vai ser pronunciada a Zorobabel, que era o governador do povo de Israel. Um detalhe interessante é que essa profecia, ela foi proferida no mesmo dia da anterior que nós vimos na semana passada. Ou seja, a primeira delas, Deus falou diretamente ao povo, agora ele traz o líder da nação à parte e traz uma profecia para ele. E qual foi então essa profecia? Veja aqui a partir do verso 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Então, essa profecia, queridos, ela é basicamente uma repetição da profecia que está no verso 6 e 7, quando Deus também, por meio do profeta Ageu, diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações. Veja, nestes versos, Deus está falando que Ele vai causar um abalo na terra e vai sacudir as nações. Essa profecia, queridos, ela tem um duplo cumprimento. Primeiro, nós precisamos compreendê-la, que ela está relacionada ao contexto ali de Ageu. Ela faz alusão à situação política internacional que Israel tinha ali no seu período, na sua época. Naquela época, o reino persa que dominava aquelas grandes nações ali do Oriente Médio, estava passando por uma fase de transição. Por quê? Porque o rei anterior, chamado Cambises, tinha cometido suicídio. Um novo rei agora estava assumindo o trono, Dário. E esse rei Dário, então, ele tinha
várias revoltas dentro do seu império se levantando. Vários povos viam naquela transição uma oportunidade de se rebelar. Então, o cenário internacional era bastante tumultuado, vamos dizer assim, instável, cheio de incertezas. Isso certamente para o povo de Israel era algo terrível. Eles eram uma nação pequena, eles eram uma nação que estava num processo de reconstrução. Para eles significava uma instabilidade que causava temor. Então, quando Ageu traz essa palavra do Senhor, farei abalar as nações, vou derrubar os reinos, isso trazia ao coração do povo um conforto, um consolo, uma esperança, porque Deus estava mostrando que tudo aquilo que estava ocorrendo naquela época não estava fora do seu controle, estava dentro dos seus planos. Certamente, essa palavra trouxe encorajamento, trouxe esperança, trouxe conforto para o coração deles. Zorobabel, certamente, ele como líder, tinha um peso maior sobre os seus ombros. Ele provavelmente estava preocupado como governador de Judá, diante dos inimigos que o cercavam, diante dos impérios que estavam ali em convulsões, diante da grande tarefa de reconstruir o templo, a cidade, com todas aquelas mudanças acontecendo no mundo. Então, Zorobabel, certamente como líder, ele estava preocupado: o que é que pode acontecer conosco? Entretanto, com essa palavra, Deus estava mostrando para Israel que, mesmo eles sendo um povo pequeno, um povo que não tinha um poder militar grande, eles poderiam ficar tranquilos, porque eles tinham ao lado deles um grande general, eles tinham ao lado deles o Senhor dos Exércitos. Agora, como eu disse, essa profecia ela tem um duplo cumprimento. Veja que ela usa uma linguagem aqui muito específica que era utilizada, ou que é utilizada durante toda a Bíblia para o dia do Senhor. Nos profetas há muitas referências a respeito desse dia, o dia do Senhor. Havia uma grande expectativa, de que esse dia haveria de chegar. A Escritura fala desse grande dia, no qual nós somos informados que o Senhor virá de forma gloriosa e abalará as nações. Os reinos da terra todos se findarão, e só o reino de Cristo que vai permanecer. E veja, se nós quisermos situar ainda mais, nós sabemos que isso vai acontecer uma vez que vier a grande tribulação, quando tudo parecer perdido, quando os inimigos do povo de Deus acreditarem que de fato conseguiram eliminar a igreja de Deus no mundo, Cristo então voltará em glória, abalando os céus e terra, abalando os reinos, para destruir os ímpios. Esse é o grande e glorioso dia do Senhor. Meus queridos, nós sabemos, sempre houve uma inimizade entre o mundo e a igreja. Há homens maus que buscam acabar com a igreja. Há corporações que lutam para destruir a moralidade judaica cristã. Há governos totalitários que encontram na igreja um grande empecilho para colocar os seus planos em prática. Porém, aqui em Ageu, mais uma vez nós somos lembrados desta promessa maravilhosa de que Deus vai abalar os reinos deste mundo. Esta profecia, queridos, serviu de consolo para os israelitas no período de Ageu, mas também serve para nós, pois ela nos lembra
que muito embora homens maus se levantem contra a igreja, eles não podem prevalecer, eles não podem ser vitoriosos, nós não podemos temê-los, pois, meus queridos, Deus está ao nosso lado, Deus promete que vai abalá-los, haverá um dia de acerto de contas, eles não vão ficar impunes. Eu sei que temos visto notícias tristes vindo de várias partes do mundo, onde aqueles que professam a fé em Jesus Cristo estão sendo perseguidos. Muitas vezes perseguição física, os cristãos correm risco de morte. Outras vezes perseguição política, onde tribunais desvirtuam o direito e tiram a liberdade dos cristãos de adorar, impedem que pais ensinem os seus filhos a fé cristã. Não devemos, queridos, temer a homens maus e os seus planos, porque de fato o dia deles já está determinado. Deus há de puni-los, Deus há de destruí-los. Ele cumpre todas as suas promessas e Ele prometeu que será o vingador do seu povo. Então não deixe que o sentimento de desesperança invada o seu coração. Lembre-se que Deus prometeu que Ele é o grande protetor da igreja. Uma segunda verdade que eu gostaria de destacar desse texto. Em segundo lugar, quem nos fez promessas foi o Senhor dos Exércitos. Interessante, né, nos 3 livros escritos pelos profetas pós-exílio, Zacarias, Malaquias e Ageu, Deus faz questão de encorajar o seu povo, né? O contexto é o mesmo, contexto de reconstrução, um contexto de inimigos ao redor querendo impedir a reconstrução, o contexto era o mesmo de nações se levantando, mas Deus faz questão de encorajar o seu povo, lembrando-os que Ele é o Senhor dos Exércitos. Veja, os israelitas, eles se viam pequenos diante daquela grande tarefa de reconstruir a cidade, reconstruir o templo, lidar com os inimigos, lidar com todas aquelas convulsões políticas ao redor, mas é justamente por isso que Deus faz questão de dizer a eles: eu sou o Senhor dos Exércitos, eu que estou com vocês. Interessante que no livro de Ageu, que só possui 2 capítulos, essa expressão Senhor dos Exércitos, ela vai aparecer 14 vezes. Quando você olha os 3 livros, os 3 profetas da restauração, Ageu, Zacarias e Malaquias, Senhor dos Exércitos vai aparecer 80 vezes. E veja, essa não é uma expressão que você vai encontrar, por exemplo, no Pentateuco. Mas Deus aqui faz questão de encorajar o seu povo com esta realidade. Quem está por trás desta reconstrução sou eu, o Senhor dos Exércitos. Deus repete esse título para que o seu povo naquela época não se esquecesse que Ele estava com eles, que era o Deus Todo-Poderoso. Na medida em que o povo tinha sido, de fato, relembrado disso, eles teriam coragem, eles teriam mais disposição, eles teriam mais ânimo para poder reconstruírem, para poder trabalhar, para poder fazer a obra do Senhor, para poderem se engajar mais na obra do Senhor. Não, quem está conosco é o Senhor dos Exércitos. Foi Ele que nos deu esta missão. Vamos adiante, vamos em frente, não vamos parar. Aqui no livro de Ageu, na última profecia, Deus faz questão, meus queridos,
de mais uma vez dizer: é o Senhor dos Exércitos quem está falando isso. É o Senhor dos Exércitos quem vai abalar as nações, quem vai destruir a força das nações, quem vai destruir o seu poder bélico, os seus carros, os seus cavalos. Veja, os seres humanos, eles fazem promessas vazias. Se você se decepcionar, saiba que, de fato, o ser humano, ele não é capaz de cumprir todas as suas promessas. Mas não é assim com o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, ele jamais falhou em cumprir qualquer uma das suas promessas, e mais, ele jamais falhou em vencer todas as suas batalhas. O Senhor dos Exércitos nunca perdeu uma batalha. Ele já fez o sol parar, ele humilhou o exército egípcio e o afogou no mar, ele destruiu o exército dos midianitas e outros povos que eram como a areia do deserto, com 300 homens na época de Gideão. Ele destruiu as muralhas de Jericó, ele destruiu Sodoma e Gomorra. Ele jamais perdeu uma única batalha. E o que chama a atenção é que no final desta profecia, Deus vai encerrar o livro de Ageu. Ele vai encerrar a profecia de Ageu dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja, para quem estava ali naquele contexto, que ouviu essa profecia, com aquele desafio tão grande, cercado de inimigos, aquela instabilidade política, com a incerteza de que, será que esses esforços que nós estamos empreendendo aqui de reconstrução, será que isso tudo não vai ser em vão? A gente vai reconstruir a cidade, a gente vai deixar ela realmente edificada, e aí de repente vem uma nação, toma ela de nós, mata todos nós, e tudo isso vai ser em vão. Veja, nenhum deles era capaz de garantir vitória e sucesso. Somente sob a proteção do Senhor dos Exércitos, que é capaz de destruir todos os seus inimigos, é que eles poderiam ser livres do mal, que eles poderiam ter certeza de que os esforços deles valeriam a pena. Queridos, aqui nós aprendemos uma lição muito importante para as nossas vidas enquanto crentes. Precisamos ouvir constantemente acerca de quem é o nosso Deus, porque nós temos muita facilidade de esquecer. Quando as provações chegam, quando o medo invade o nosso coração, quando a ansiedade quer tomar conta da nossa vida, nós precisamos lembrar quem é o nosso Deus, nós precisamos lembrar quem foi aquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos que lembrar quem é que está lutando conosco. Nós não estamos lutando com a força do nosso braço, mas a nossa luta é de fato na força do Senhor, e é o Senhor quem nos capacita. É interessante porque isso traz à mente aquele relato do profeta Eliseu e o seu servo. Em 2 Reis capítulo 6 diz o texto que o servo de Eliseu, certa feita, ele abriu a porta e ele se deparou com uma multidão de carros, carruagens, cavalos, em volta de onde eles estavam. E ali ele ficou extremamente temeroso. Ele voltou e disse para Eliseu, nós estamos perdidos.
Tem um exército aí fora que vai acabar com a gente, não tem chance. Os irmãos lembram o que foi que Eliseu disse? Senhor, abre os olhos dele. E aí quando ele volta e quando ele teve os seus olhos abertos por Deus, ele viu as milícias, as carruagens celestiais de anjos em uma quantidade muito superior àquela de homens e carruagens que estavam ali. E aí ele foi confortado, ele foi tranquilizado. Essa história, queridos, ela ilustra bem, porque muitas vezes a gente não está tendo uma percepção correta da realidade. Nós nos esquecemos quem prometeu estar nas batalhas conosco. Quantas vezes você e eu somos privados desta compreensão espiritual, de que Deus está ao nosso lado, de que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. Quantas vezes nós não fomos alvos do livramento do Senhor? De quantos perigos Deus não nos livrou? Muitas vezes, queridos, nós precisamos ter os olhos espirituais abertos. Precisamos crescer no nosso conhecimento de Deus, precisamos lembrar quem é o nosso Deus, precisamos buscar conhecer mais a Deus, os seus atributos. E esse crescimento ele vai ocorrer por meio da leitura da palavra, por meio dos estudos e das pregações que você ouve na igreja, por meio de boas literaturas, por meio de boas pregações que você acompanha também pela internet. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Terceira verdade que eu gostaria de tratar nesta manhã: Deus cumpre suas promessas por meio de Cristo. Deus cumpre suas promessas por meio de Cristo. Como eu mencionei inicialmente, esta profecia ela foi dirigida primeiramente a Zorobabel. Veja o verso 23. Naquele dia, diz o Senhor, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, Zorobabel não deveria desanimar diante das convulsões das nações, diante dos inimigos que se levantavam, diante dos grandes desafios, pois Deus tinha como propósito restaurar a nação de Israel, a terra prometida, para cumprir os seus planos de redenção. Fazia parte dos planos de Deus que o povo de Israel estivesse reunido na terra prometida novamente, para que por meio da descendência de Davi, que também era a descendência de Zorobabel, viesse o Messias e o Evangelho então fosse propagado a todas as nações. Por meio de Zorobabel, descendente de Davi, representante da linhagem real, Deus reafirma o seu plano do descendente de Davi que viria para reinar sobre todos os povos. Essa promessa, ela não tinha sido esquecida por Deus, ela ainda estava viva e Deus iria cumpri-la. E nós podemos observar, queridos, o cumprimento desta promessa lá em Mateus capítulo 1, do verso 1 e também do 12 ao 16. Diz assim, Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Verso 12, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a quem? Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Cristo é o descendente de Zorobabel. Em Cristo se cumpre essa promessa aqui, feita a Zorobabel de maneira final. Veja, a ideia não é
que Zorobabel seria o anel de selar final. Antes, o cumprimento dessa promessa de maneira plena está em Jesus Cristo. Agora, veja, Zorobabel, além de ser da descendência de Davi, ele também era alguém que é o que nós chamamos de um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Perceba que Deus usa aqui 3 designações para Zorobabel, que são designações próprias daqueles que eram tipos de Cristo: servo de Deus, anel de selar, escolhido. Essas designações, elas apontavam para Cristo. Por exemplo, ele é chamado aqui de meu servo, meu escolhido, aponta para o quê? Para a função de mediador. Muitos no Antigo Testamento foram estabelecidos por Deus como mediadores entre Deus e o povo, mas eles eram provisórios, eles eram imperfeitos, eles apenas apontavam para o grande mediador que viria. Zorobabel era um deles. O profeta Josué, o sumo sacerdote, também era um deles, como nós vimos lá na exposição do livro do profeta Zacarias. Também era um tipo de Cristo. Porque de fato não é só uma pessoa, não é só uma instituição, não é só uma coisa que é capaz de tipificar a Cristo e a sua obra redentora. Muitos são os tipos de Cristo no Antigo Testamento. Zorobabel era um deles. E veja, Deus chama Zorobabel aqui de seu anel de selar. O anel de selar, queridos, no mundo antigo tinha um papel representativo. Isto é, quando um rei ele enviava uma correspondência ou ele promulgava uma lei, o que é que ele fazia? Ele de fato pegava o seu anel, colocava aquela cera quente e ele selava o papel, demonstrando a sua autoridade ali presente. Então, ele estava com o seu selo, mostrando que aquele documento, aquela carta, aquele decreto estava sendo enviado com a autoridade do rei, deveria ser cumprido. Cristo é o anel de selar de Deus. Cristo é o anel na mão direita de Deus. Ele recebeu todo o poder e toda a autoridade da parte de Deus. Deus exerce o seu poder e a sua autoridade por meio do Senhor Jesus Cristo. É por meio de Cristo que todas as promessas de Deus têm o seu sim e também têm o seu amém, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios. É por meio de Cristo que Deus cumpre as suas promessas. Queridos, eu gostaria de pontuar que nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos um grande privilégio. Nós vivemos em um período em que podemos contemplar tantas e tantas promessas que foram cumpridas da parte de Deus. Observe, Israel recebeu promessas grandiosas a respeito da restauração ali do exílio babilônico. Os profetas, inclusive, descreveram uma era áurea de Israel, um cenário até superior àquele de Davi, de Salomão, um período em que Israel governaria as nações. E era uma expectativa que eles de fato nutriam. Mas, quando eles voltaram, a promessa não se cumpriu como eles imaginavam. Se você pegar a história, não voltou a ser nem sequer igual ao período de Davi e de Salomão. Deus estava, de fato, queridos, reservando algo maior. Aquela restauração do povo ainda não era a restauração gloriosa que ele havia prometido. Não era ainda a restauração gloriosa que ele havia prometido. Pois essa restauração, ela não foi realizada pela nação de Israel, por algum líder, como Zorobabel, como Josué, ou como outros que surgiram depois dele, mas ela foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Cristo veio, meus queridos, para realizar a grande e gloriosa restauração.
do seu povo. Cristo veio para nos tirar do pior exílio, que foi aquele exílio de Adão, quando ele pecou e ele foi expulso do Éden, e com ele também fomos expulsos e ficamos exilados da presença de Deus, separados da presença de Deus. Nenhum dos exílios de Israel pode se comparar a esse exílio. Ele é o pior exílio que já existiu. Cristo, porém, nos leva de volta para casa. Cristo, porém, nos leva à presença de Deus novamente. Cristo nos leva ao Éden restaurado, à criação restaurada. O retorno que Cristo proporciona ao seu povo é muito superior àquele retorno do povo de Israel ao exílio babilônico. Porque veja, o povo voltou, mas aí, queridos, no ano 70, quando os judeus estavam perseguindo ali os cristãos, Deus novamente espalhou a nação de Israel pelo mundo. Eles voltaram a serem espalhados. E foram espalhados novamente. Mas o retorno do exílio do pecado que Cristo providenciou não pode ser desfeito. Não podemos ser exilados novamente. Se você não creu em Jesus Cristo, saiba que você continua exilado de Deus. Você continua exilado do Éden, e você continua tendo entre você e Deus não simplesmente as espadas flamejantes dos querubins, mas você tem entre você e Deus a ira de Deus contra você. Você precisa, de fato, da restauração que só o Senhor Jesus Cristo pode realizar. Veja, queridos, aqui nós aprendemos que de fato o Senhor Deus, Ele cumpre as suas promessas. Até quando os homens achavam que Deus não tinha cumprido, mas ainda não chegou aquilo que os profetas falaram, daquele rei glorioso, ou aqueles que olhavam para a cruz e diziam, mas nós achávamos que era ele que haveria de restaurar o reino a Israel. Mas Deus estava cumprindo, não da forma que eles queriam, de uma forma superior e mais gloriosa. Sabe por quê? Porque Deus cumpre as suas promessas. As promessas de Deus não falham. Que Deus nos abençoe. Amém.